Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça do ICA, Instituto de Capacitação Avançada. Nossa matéria é Direito Previdenciário e nós estamos resolvendo questões sobre o direito previdenciário. Vamos lá começar então a aula de hoje. Corta aqui para a tela. Está aí o ICA, matéria professor, exercícios. Primeira questão de hoje. Aquele que, como contrapartida pelo desempenho das atividades de síndico do condomínio edilício, onde resida, seja dispensado do pagamento da taxa condominial, sem receber qualquer outro tipo de remuneração, enquadra-se como segurado facultativo do RGPS. Nós sabemos que o síndico pode ser um segurado contribuinte individual ou um segurado facultativo, depende se é ou não remunerada a função. Se o síndico é remunerado, é contribuinte individual. Se o síndico não é remunerado, trabalha de forma graciosa, aí ele é um segurado facultativo. Mas e o síndico que é isento da taxa condominial? Isso é ou não remuneração? Indiretamente, isto é uma remuneração. Então, o síndico que não paga o condomínio, ele é um síndico remunerado, razão pela qual ele é um contribuinte individual. Vamos ver o que a questão diz? A questão está dizendo aqui que ele é um segurado facultativo. Olha que absurdo, né? Ele não é um segurado facultativo, ele é segurado obrigatório como contribuinte individual. Então, essa primeira questão, ela é falsa. Quer ver? Uma jurisprudência. A dispensa do pagamento da taxa condominial equivale à remuneração, tornando o síndico segurado obrigatório do RGPS. Assim decidiu o STJ, no RESP 106.4455. Vamos lá para mais uma questão. A Lei de Benefícios Previdenciários, a Lei 8.213, prevê expressamente que o menor sob guarda do segurado filiado ao RGPS é seu dependente, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional. Vamos lá, artigo 16. Quem são os dependentes do segurado? Esposa, companheiro, filho. Inciso 2 do 16, pai e mãe. 3, irmão e irmã, menor de 21 anos, qualquer condição, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Eu não tenho menor sob guarda. Eu posso equiparar a filho o enteado e o tutelado. Tutelado não é menor sob guarda. O menor sob guarda já constou da Lei 8.213. Ele não consta mais, ele foi retirado em 97. Quer ver a redação? Corta aqui para a tela. Então, até 97, o menor sob guarda, ele realmente era um dependente. Ó, artigo 16, parágrafo 2º. Equiparam-se a filho, nas condições do inciso 1, mediante declaração do segurado, o enteado e o menor que, por determinação judicial, esteja sob guarda, e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Isso aqui está revogado, tá? Por qual lei? Por esta. 9.528, tá? Que redação que ela deu ao parágrafo 2º? O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Então, ó, quando a questão diz prever expressamente que o menor sob guarda é segurado filiado ao RGPS, tá? Menor sob guarda do segurado é seu dependente, isso aqui está errado. Não é expresso de forma alguma. Já foi, desde 97 não é mais. Mas veja bem, o que é que diz a Constituição? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: garantia de direitos previdenciários e trabalhista. Aqui reside o problema. A Constituição manda garantir direitos previdenciários às crianças. E aí a Lei 8.213 exclui o menor sob guarda. E para piorar, o Estatuto da Criança e do Adolescente também
impõe essa proteção previdenciária. Então, por força da lei, o menor sob guarda não é um dependente. Mas existem várias decisões judiciais mandando o INSS aceitar o menor sob guarda como um dependente. Então, a jurisprudência, ela está contrariando a vontade da lei. Então, segundo a lei, ele não é. A jurisprudência até admite. Tranquilo? Volta para cá. Vamos prosseguir, então, nessa questão. Nessa questão, não. Nesse caderninho, agora com outra questão. Em relação à aposentadoria especial e à carência na aposentadoria urbana por idade, julgue os itens subsecutivos. Conforme entendimento do STF, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial. Verdade, né? Então, veja bem, eu tenho a aposentadoria especial, tá? Se por acaso o uso do equipamento de proteção individual for eficaz, eu não tenho direito à aposentadoria especial. Este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, se o agente agressivo for o ruído, mesmo que o EPI seja eficaz, ele continua tendo direito à aposentadoria especial. Então, em regra, o EPI eficaz afasta a aposentadoria especial. Exatamente como está aqui, ó, nesta questão de número 3. Essa questão de número 3, ela está certa, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, existe exceção. Se o agente agressivo for ruído, mesmo que o EPI seja eficaz, ele continua com o direito à aposentadoria especial. Vamos dar uma olhadinha aqui no RE 664335. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional da aposentadoria especial, exatamente como está aqui nessa alternativa da questão de número 3. Então, ela está certa, mas você não pode esquecer que existe uma exceção. Se o agente agressivo for o ruído, tá? Mesmo que o EPI seja eficaz, ele continua com o direito à aposentadoria. Fechado? Vamos lá para a quarta questão. Corta para a tela. Considere a seguinte situação hipotética. José, trabalhador urbano, preencheu o requisito da idade para requerer a aposentadoria por idade no ano de 2005. Mas, à época, não havia atingido o número mínimo de contribuições previsto no artigo 142 da Lei 8.203. Imagina, você está fazendo uma prova e o examinador te lança um artigo 142 e você não faz a menor ideia do que está escrito na Lei 8.213, exatamente nesse artigo 142. O que é que você vai fazer? Senta e chora. Mas, se você for um candidato preparado, você vai lembrar que o artigo 142, ele traz a tabela de transição da carência. Para quem estava inscrito na Previdência, até o advento da Lei 8.213, a carência da aposentadoria não vai ser 180 contribuições, vai ser a carência prevista na tabela do artigo 142. E nessa tabela do artigo 142 há uma progressão da carência. Ela começa com 60, repete 60, vai para 66, 72, 78, né? Até chegar em 2011 em 180 contribuições. Mas não é isso que ele quer, tá? Ele não quer que você tenha na sua mente a tabela decorada. Vamos ver a real intenção do examinador. Corta aqui para a tela. Quer saber o seguinte: nessa situação hipotética, é correto afirmar que a carência foi definida com base na tabela progressiva do artigo 142, em função do ano de 2005, no qual José completou a idade mínima para concessão do benefício, ainda que tal período de carência só tenha sido preenchido em 2009, por exemplo. Ocorreu, portanto, o denominado congelamento da carência. Não sei se vocês entenderam, mas o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó,
Lá em 2005, né, ele tinha uma carência X a ser preenchida. Ele não tinha ainda essa carência. Ele só vai preencher essa carência em 2009. Só que, segundo a tabela do artigo 142, em 2009, a carência é outra, a carência é Y. E aí como é que fica? Quando você completa a idade em um ano e a carência em outro. Qual a carência que vai prevalecer? A de 2005 ou a de 2009? Para você visualizar, trouxe aqui a tabela do artigo 142. Em 2005, eu preciso de 144 meses de contribuição, mas eu não tenho 144 meses. Eu só vou preencher 144 meses aqui, ó, em 2009, só em 2009 que eu vou completar. Só que em 2009 já não são mais 144, 168. Afinal, o que vai valer para mim? 144 ou 168? Lembrando que a minha idade ela foi alcançada em 2005. Eu vou usar a carência de 144. Por quê? Por um entendimento jurisprudencial. Olha o que diz a súmula 44 da TNU, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Então fica assim, ó, vamos apagar tudo. Ele completou a idade quando? Em 2005 completou 65. Tá? Se ele for homem. Aí eu precisava de 144, mas eu não tenho 144, tá? Eu só vou preencher as 144 contribuições aqui, em 2009. Mas em 2009 já precisa de 168. O que a jurisprudência diz? Esquece isso e exige dele 144. É isso que está escrito aqui. Agora a gente volta para a questão. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a carência foi definida com base na tabela progressiva em função do ano de 2005, no qual José completou a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que tal período de carência só tenha sido preenchido em 2009, por exemplo. Ocorreu, portanto, o denominado congelamento da carência. Isso aqui está certíssimo. Questão bastante difícil, né? Envolvendo ali conhecimento sobre jurisprudência. Mas, súmula da TNU, da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Então, ó, se você quer se preparar, tem que estudar a lei, tem que estudar a doutrina, tem que estudar também a jurisprudência, principalmente a jurisprudência da TNU, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Fique tranquilo, não chega nem a 100 súmulas. Volta para a tela. Vamos voltar para cá. Prosseguindo aqui, então, vamos lá para a nossa quinta questão. Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue os itens a seguir. O salário maternidade pago à segurada empregada, à segurada doméstica e à segurada avulsa, o auxílio reclusão e o salário família prescindem de carência. Né? Muita gente fica com dúvida por desconhecer o significado desta palavra. Então, vamos dar um sinônimo para ela. Dispensa. Vamos ler de novo? Salário maternidade pago à empregada, à doméstica, à avulsa, o auxílio reclusão e o salário família dispensam a carência. Está certo ou está errado? Verdadeiro, está correto, né? Nem precisamos buscar a legislação, porque você deve se lembrar quais benefícios exigem carência e quais benefícios não exigem carência. Ele elencou aqui benefícios que dispensam, que prescindem da carência. Volta para cá. Prosseguindo, questão de número 6. Em regra, mantém a qualidade de segurado por até 12 meses, independentemente de contribuições, o segurado empregado, avulso, doméstico e facultativo. Opa! Facultativo, todo mundo sabe que o seu período de graça é de apenas 6 meses. Essa questão, então, é falsa. 7. Considere-se
a seguinte situação hipotética. Marcelo, segurado obrigatório, após um período em que realizou 84 contribuições, deixa eu escrever aqui, mensais ao RGPS, permaneceu sem contribuir durante 7 meses. Nem chegou a perder a qualidade de segurado, né? Porque de cara ele já teria 12. E em seguida voltou a realizar as contribuições por um período de 48 meses. Então tem isso aqui mais 48, após o qual as contribuições cessaram novamente. Então, ó, quantas contribuições tem este sujeito? Então, vamos lá, ele tem 132 contribuições, né? 12, vai, 1, 9, 13. Tem 132 contribuições. Vamos ver o que ele quer. Nessa situação hipotética, o período de graça que Marcelo tem direito se estenderá por pelo menos 24 meses após a última cessação das contribuições, uma vez que ele pagou mais de 120 contribuições mensais, ainda que não consecutivamente. Em suma, parou aqui de contribuir, mantém por 12, e aí como tem mais de 120 contribuições, vai ganhar mais 12 meses, o que totaliza 24 meses, né? 24 meses. Não sei se ele vai ganhar mais 12, porque não há qualquer informação acerca do desemprego dele ser involuntário. Vamos lá no artigo 15. O prazo do inciso 2, né, o de 12 meses, será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Repare, pode haver interrupção? Pode, mas a interrupção não pode ser capaz de perder a qualidade de segurado. Ele tinha 84, aí ficou 7 meses. Poderia ficar até 12, mas ele ficou só 7, aí voltou a contribuir, nem perdeu a qualidade. Aqui, ó, ele não perde a qualidade de segurado, porque ele ainda manteria a qualidade de segurado por pelo menos 12 meses, mas antes de perder a qualidade de segurado, ele voltou a contribuir. Então, quando a lei diz sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, significa que ele pode deixar de contribuir, desde que isso não acarrete a perda da qualidade de segurado. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, nessa situação, o período de graça que Marcelo tem direito se estenderá por pelo menos 24 meses, após a última cessação das contribuições, uma vez que ele pagou mais de 120 contribuições mensais, ainda que não consecutivamente, certinho. Beleza. Questão muito bem feita, essa de número 7. Vamos lá para a próxima, questão 8ª. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, quando se tratar de aposentadoria por idade, serão reduzidos em 5 anos. Bom, a aposentadoria por idade requer para o homem 65 anos, para a mulher requer apenas 60 anos. E aí nós vamos reduzir para 60 ou para 55, né? Para quem? Para o rural e para aqueles que exerçam, né, a atividade em regime de economia familiar, aí incluído, né, o pescador artesanal e o garimpeiro. O professor, ele não tem redução em 5 anos na aposentadoria por idade. O professor tem a redução em 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso que o homem professor se aposenta aos 30 e a mulher professora se aposenta aos 25. E na aposentadoria por idade segue a regra geral. Esta questão é falsa. Essa questão aqui está equivocada. Vamos prosseguir. Questão de número 9. É vedada a acumulação de pensão por morte de trabalhador rural com benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que ambos os casos apresentam pressupostos fáticos e fatos geradores análogos. Bom, o artigo 124 da Lei 8.213, ele traz uma série de combinações de benefícios que não podem ser acumulados. Lá não consta na relação aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Eu posso acumular aposentadoria com pensão. A questão está absolutamente errada, tá? Posso acumular, sim, pensão com aposentadoria. Tranquilo? Presta atenção, no entanto, a esta informação. Imagine, é um pensionista inválido. É um pensionista inválido. No futuro, esse pensionista,
ele pode receber uma aposentadoria por invalidez? Não, porque se ele é um pensionista inválido, é porque ele é inválido. Se ele é inválido, ele não pode trabalhar, e se ele não pode trabalhar, ele nunca vai poder se aposentar por invalidez. O que não pode ocorrer é pensionista inválido se aposentar por invalidez. Este é que é o problema, tá? Tem nada a ver com essa questão, mas é uma situação que gera esse tipo de pergunta. Se um pensionista é inválido, não pode trabalhar, mas se por acaso ele é inválido e ele trabalhou, o dia que ele for pedir aposentadoria por invalidez, a Previdência vai falar assim, peraí, você era inválido, como é que você trabalhou? Ah, você não pode receber esses dois benefícios. Separaram as duas situações? Entenderam? Vou repetir. Posso acumular pensão com aposentadoria? Posso. Agora, e se é um pensionista inválido? E aí, ignorando essa invalidez, ele trabalha e lá na frente não consegue mais trabalhar. Ele pode pedir aposentadoria por invalidez? Nesse caso, não, porque ele está fraudando a Previdência. Primeiro que ele não é inválido, tanto que ele trabalhou. Entenderam a diferença? Fechado? Corta para a tela. Vamos prosseguir. Então, é vedada a acumulação de pensão por morte de trabalhador rural com benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que ambos os casos apresentam pressupostos fáticos e fatos geradores análogos. Isso aqui, então, está errado, é falso. Posso receber, sim. Vamos lá para a 10ª questão. O contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem vinculação à pessoa jurídica, portanto, e o segurado facultativo que optarem pelo regime simplificado de recolhimento, com arrecadação baseada na alíquota de 11%, não terão direito a aposentar-se por tempo de contribuição. Repare que falamos do Plano Simplificado de Previdência. No âmbito constitucional, artigo 201, parágrafos 12 e 13. O que diz a Constituição? A lei deve instituir um plano simplificado de previdência com alíquotas e carências inferiores. Veio a Lei Complementar 123, de 2006, e muda a redação do artigo 20 da 8.212, dispondo o seguinte, olha, aquele sujeito que trabalha por conta própria e o facultativo podem aderir ao plano simplificado. Aderir ao plano simplificado, que era 20%, cai para 11%. No entanto, ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. Está acreditando no que eu estou falando? Não? Vamos ver a lei. Corta aqui para a tela. Então, vamos lá. 8.213 também tem um dispositivo parecido, né? A gente pode até vir aqui. O segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma, do parágrafo 2º do artigo 21 da 8.212, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Se você for nesse dispositivo, vai descobrir que ele recolhe 11% de quê? Do salário mínimo. Volta para a questão. Contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem vinculação à pessoa jurídica, e o segurado facultativo que optarem pelo regime simplificado de recolhimento, com arrecadação baseada na alíquota de 11%, não terão direito a aposentar-se por tempo de contribuição. Verdade, tá? Verdade. Esse plano simplificado de previdência, ele comporta outros formatos. Então, se é microempreendedor individual, aquele que fatura até 60 mil por ano, a alíquota é de 5% sobre um salário mínimo. Para a dona de casa, de família de baixa renda, que esteja registrado nos cadastros dos programas sociais do governo, 5% sobre um salário mínimo. Então, nós temos 3 maneiras de filiação ao plano simplificado de previdência. De qualquer maneira, quem aderir ao plano simplificado vai receber benefício no valor de um salário mínimo, mas não se aposenta por tempo de contribuição. Fechado? Encerrar por hoje, tá? Essa aula de exercício. Até a próxima.